Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Governos não fazem o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença. A gente está aqui para falar sobre microfinanças e empreendedorismo no Brasil, tá? Longe de mim aqui ter a pretensão aqui de dar uma aula sobre o assunto, mas é trazer para vocês alguns conceitos para que vocês possam aplicar no dia a dia de vocês, no interesse empreendedor que vocês têm, para facilitar a vida de vocês e conseguirem o sucesso aí nos empreendimentos que ou vocês estão pretendendo montar, ou alguns já têm, enfim, fiquem à vontade também. A gente vai trabalhar nessa palestra, primeiramente eu vou rodar alguns slides, a gente vai falando dos conceitos, depois a gente vai assistir um pequeno filme sobre a Movera, que é a empresa que eu trabalho, que é ligada ao Banco do Brasil, e depois a gente abre alguns espaços, os espaços, na realidade, para as perguntas. Mas também depois dessa palestra eu vou estar no espaço networking ali, perto da sala 2, e quem quiser trocar alguma ideia, perguntar alguma coisa mais específica, fique à vontade. Ok? Tá. A nossa agenda, pessoal. Então a gente vai falar um pouquinho sobre microfinanças, depois sobre microcrédito, o histórico do microcrédito, um pouco de empreendedorismo e oportunidades e também sobre a Movera. Mas eu fico muito feliz aqui, antes de começar essa palestra, com a variedade da faixa etária do pessoal que está aqui. Vejo bastante jovens, vejo também pessoas com uma idade um pouco mais avançada, mas é legal quando a gente tem isso esse assunto sendo visto e estando no radar de todo esse pessoal. É um assunto que está na moda, é um assunto que é necessário uma discussão bem específica sobre isso, porque a situação que a gente se encontra no país, todo mundo está sabendo aí também, essa crise gera algumas oportunidades que quem tiver melhor preparado para buscar essas oportunidades e sair na frente, tem vantagem competitiva sobre os que vierem depois. Legal? Então, microfinanças. Eu vou trabalhar alguns conceitos. Então, o que são microfinanças? Prestação de serviços financeiros adequados e sustentáveis para a população de baixa renda, que normalmente é excluída do sistema financeiro tradicional, porque não tem, principalmente, garantias a oferecer, Eu vou falar só de um produto, que no caso é o microcrédito, lá na frente, mas também vou falar sobre seguros. E normalmente eles têm uns processos e uma gestão desses produtos de forma diferenciada, que é voltada para esse tipo de população. Não basta ter, por exemplo, crédito na prateleira, se ele não é direcionado para esse público específico. O crédito está lá para todo mundo acessar, mas todos aqui sabemos que, poxa, aquele crédito não me atende, aquele crédito é para o grande empresário. Normalmente a gente ouve dizer alguns exemplos aqui, que tem algumas coisas específicas que a gente não consegue. Eu não consigo acessar, não é feito para mim. Então, por exemplo, o microcrédito, a gente vai falar ali na frente, ele é um produto extremamente direcionado, tá? Aí quando eu falo dos produtos, aqui eu estou falando de crédito, da poupança, dos seguros e soluções de pagamento. Quando eu falo de crédito, eu falo especificamente do microcrédito. São 3 tipos de microcrédito que nós temos aí à disposição de todos os consumidores. O microcrédito propriamente dito, que é o crédito de pequeno valor, direcionado para uma determinada faixa da população. O microcrédito produtivo, que é o microcrédito quando você quer investir, você quer colocar esse dinheiro para uma atividade produtiva, obrigatoriamente. E o produtivo e orientado, que é o que eu vou me focar mais adiante na apresentação, que é quando você tem a participação de uma figura, do agente de microcrédito, que é quem dá a orientação e faz o acompanhamento do seu empreendimento, que é o que a gente entende que tem maior sucesso, que traz maior taxa de sucesso para esses empreendimentos que são suportados pelo produto microcrédito. A poupança, a gente está restrito aos bancos. Os bancos também são os únicos autorizados a captar poupança, a não ser algum tipo de cooperativa de crédito específica. Seguros
são microseguros que a gente chama, nesse caso aqui, para as microfinanças, que é diferente do seguro popular ou seguro de baixo prêmio, né? De baixo valor. Eu quero um seguro para um bem de R$ 2.500. Ele existe já. Não necessariamente vai ser enquadrado como microseguros, mas ele já existe hoje na prateleira dos bancos. Só que o microseguro ele tem uma diferenciação que ele é direcionado às necessidades das famílias de baixa renda. Tá? Então ele tem algumas diferenciações que eu não pretendo me aprofundar muito nesta palestra, mas se alguém quiser trocar uma ideia, falar sobre isso, também vou estar à disposição, tá legal? E soluções de pagamento. Normalmente a gente está falando das máquinas POS aí, por exemplo, a Cielo, né? E outros players do mercado aí que também oferecem esse tipo de solução de pagamento, ok? Então, quando a gente fala das microfinanças, basicamente a gente está falando de acesso a produtos financeiros com uma orientação específica. Essa orientação específica, pessoal, ela traz, a gente chama muitas vezes de educação financeira. Então, a gente fala educação financeira, mas, o que é isso, né? Parece meio abstrato ou pouco definido. Educação financeira é toda orientação específica para o uso desses produtos. Como que eu uso crédito, como que eu uso seguro, como que eu uso solução de pagamento, como que eu faço uma poupança, né? São diversas formas de poupança, não só aquela tradicional que a gente costuma ver. Eu vou no banco, eu vou abrir uma conta poupança. Por exemplo, tem alguns casos que eu vou dizer para vocês pela experiência de microcrédito que eu tenho, que, por exemplo, em alguns estados do norte e nordeste do país, uma forma de poupar é você comprar um animal, por exemplo. Você compra uma vaca. Essa vaca vai lhe trazer, por exemplo, renda para você, com o leite que ela produz, enfim, para que você consiga ali na frente vender ela por uma condição melhor. É uma forma de poupar. Longe aqui de discutir e falar que só existe uma, né? Só aquela de você botar e entregar seu dinheiro no banco. Então, são várias formas de poupar que muitas vezes a gente acha que não é, mas de fato se torna. Mas a grande questão é que o crédito, na medida certa, ele pode trazer o sucesso ou o fracasso do teu empreendimento. Tá? É um pouco da história do veneno e da vacina. Então, ou do soro, por exemplo, que eu uso muito o exemplo do soro do veneno da cobra, né? Ao mesmo tempo que ele pode matar uma pessoa, aplicado na quantidade correta, ele salva a vida dessa pessoa. O dinheiro é a mesma coisa, o crédito é a mesma coisa. A abundância do crédito pode levar à mortalidade dessa empresa, ou o uso inconsciente ou inconsequente do crédito pode trazer algum problema para a tua empresa, um sobreendividamento. Na vida pessoal também é a mesma coisa. E por que atuar com microfinanças, né? Por que esse produto, por que esses produtos existem, né? Eles estimulam a inclusão bancária, uso responsável do crédito e o desenvolvimento dos empreendedores como vocês. Não sei se aqui todos são, mas eu entendo que pelo interesse na feira e principalmente no tema aqui, a gente está falando com alguma quantidade, deve ser considerável de empreendedores, mas quem ainda não é empreendedor propriamente dito, pode se considerar um potencial empreendedor por estar buscando aqui uma ideia, uma forma de melhorar, de gerar emprego e renda. Né? Então, as microfinanças também geram emprego e renda, ok? Falar um pouquinho do histórico das microfinanças. As microfinanças é um tema muito antigo, né, quando a gente fala de microfinanças, mas um ponto importante, lá pelos idos de 1976, esse senhor aqui, chama Muhammad Yunus, ele lá em Bangladesh, lá na Península Asiática, lá no sudoeste asiático, lá perto da Índia, tal, desses países mais populosos que nós temos lá naquela região, um país muito pobre. Ele teve uma experiência positiva lá em que ele notou, né, ele é formado em economia, ele notou que se ele conseguisse aplicar uma quantia em valor para alguns empreendedores, para que ele fomentasse essa atividade dessas pessoas, e no caso eram mulheres, ele conseguia fazer com que essas pessoas tivessem um desenvolvimento. Então, esses são os primeiros ensaios que a gente tem sobre microcrédito. Tanto é que ele é chamado banqueiro dos pobres ou pai do microcrédito também. Ele é conhecido dessa forma. Ele foi Nobel da Paz no ano de 2006. Mas um economista, falando de economia Nobel da Paz, ele prega, e eu acho que também pode ser uma discussão interessante aqui, que é o seguinte: através de uma igualdade econômica, de oportunidades principalmente, você não tem guerras. Né? Normalmente a gente vê guerra de classes, né? Porque um é pobre, porque o outro é rico, porque, enfim, essa discussão é muito
até de certa forma apaixonante aqui para mim, mas o que eu tenho para dizer para vocês é que eu confio nesse ideal dele. Quando a gente traz igualdade para a sociedade, de oportunidades principalmente, você começa a ter menos problemas e menos conflitos. E lá em Bangladesh, o que ele aplicou foi exatamente isso. Com mulheres, ele trouxe essas mulheres para uma realidade diferente. Mas lá em 2006, para vocês terem uma ideia, 30 anos depois dessa atividade, dessa atitude dele, o Banco Mundial já estava contando mais de 1.200 instituições espalhadas pelo mundo, trabalhando com esse conceito. Aqui no Brasil nós temos algumas, eu vou mostrar ali na frente. Hoje, o Banco Mundial já está computando aí mais de 2.000, eu estou falando de mais de 100 milhões de famílias que hoje trabalham, que conhecem o microcrédito e que usam esse produto, ok? Um pouquinho do histórico do microcrédito no Brasil. A primeira atividade foi a UNO. É uma iniciativa que teve no Nordeste do país, tá? Ela perdurou por um tempo, mas na sequência a gente teve a criação de uma rede chamada Rede SEAP, também aqui no estado de Pernambuco, né? Por isso o PE no final, foi no estado de Pernambuco também, que trazia toda essa bagagem do microcrédito para as comunidades de lá. Depois tivemos a criação do Banco da Mulher, e um marco importante aqui, falando de Brasil, é a criação do Crédito Amigo, que é um programa do Banco do Nordeste, focado lá no Nordeste, norte de Minas e a região norte, que é o maior banco maior instituição de microcrédito que nós temos no país. Muito mais da metade de tudo que é feito no país é feito pelo Crédito Amigo, através do Banco do Nordeste. E depois da criação do Crédito Amigo, muita gente veio na mesma linha, no mesmo embalo, buscando esse mercado em várias cidades, vários estados e tudo mais, até que o governo federal criou uma lei específica para isso em 2003, falando que 2% de todos os depósitos à vista que são feitos nos bancos hoje tem que ser aplicado em microcrédito. Tá? E depois, em 2005, ela criou um Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, legislação, arcabouço jurídico e tudo mais, para poder possibilitar que essas empresas tivessem acompanhamento correto, tivessem toda essa regulamentação, toda essa base para poder, enfim, inclusive avaliar os impactos que a gente tem. Aí eu trouxe aqui para vocês, em 2015, nós criamos a Movera, que é essa empresa que eu trabalho, e vou contar um pouquinho adiante para vocês o que a Movera faz, ou o que ela já fez, como é que ela está hoje, tá legal? Quando a gente fala de operadores de microfinanças no Brasil, a gente falando de 2 bancos cooperativos, 4 bancos de desenvolvimento, 6 cooperativas centrais de crédito, 10 agências de fomento e 12 bancos comerciais. Aí eu falo para vocês de exemplos: Bradesco, Banco do Brasil, Santander, falo também do Itaú, né? Vários bancos que estão trabalhando já com o produto microcrédito, porque afinal tem uma legislação que obriga-os a fazer isso, tá? Mas poucos fazem tão bem quanto o Banco do Nordeste. Nós temos aqui SCMs, que são uma evolução um pouco das entidades do terceiro setor, que eu estou falando de OCIPs e cooperativas de crédito. As OCIPs e as cooperativas de crédito, elas são elas normalmente trabalham em áreas muito restritas. Quando a gente fala de bancos comerciais, eu estou falando que eles atuam de forma nacional, né? Não tem cabimento, por exemplo, o Banco do Brasil trabalhar só uma cidade. As OCIPs não, elas já têm uma capilaridade menor e elas trabalham localmente, até entendendo melhor a realidade local, que traz um resultado muito importante também, tanto para o mercado quanto para a localidade. Aí eu vou me focar um pouco, pessoal, no microcrédito produtivo orientado. O que é? São empréstimos de baixo valor a empreendedores formais e informais. Vocês veem que ninguém aqui está falando que precisa ter CNPJ. Então, se eu estou iniciando minha atividade, não tive tempo ou não consegui formalizá-la ainda, eu posso acessar o microcrédito. Essas pessoas normalmente não têm acesso formal ao sistema financeiro tradicional, e o motivo principal deles não terem esse acesso é não ter como oferecer garantias reais. Tá? Então não tenho como oferecer garantia. Como é que eu vou dar o meu faturamento se eu não sei quanto que eu faturo, como é que faz e tal? Então tudo isso é um dificultador, mas o produto está aqui para facilitar. Esse microcrédito produtivo orientado, ele é destinado à produção, capital de giro e investimento, e é concedido com o uso de metodologia específica, que aí entra que a gente chama de pulo do gato, né, no caso, que é o que facilita essa situação, né, essa diferenciação do produto, que é o acompanhamento e orientação de um agente de microcrédito.
Eu vou explicar ali na frente o que é o trabalho do agente de microcrédito. Microcrédito produtivo orientado, resumindo então, é um crédito produtivo, com orientação, que pode ser acessado através de grupo solidário ou individual, que eu vou colocar ali na frente também algumas regrinhas, e sempre adaptado à necessidade do empreendedor. Quando eu falo de orientado, mais uma vez eu lembro a figura do agente de microcrédito. Esse cara é a figura-chave do processo. Sem ele, esse processo não acontece. Tá certo? E vocês vão ver também no filminho que eu vou passar para vocês a atuação de um agente de microcrédito. Vocês vão ver que é bem legal. Quando eu falo de grupo solidário, eu sei que é um termo que não deve ser muito corriqueiro para todos aqui. Então eu estou falando de grupo de 3 a 7 pessoas que fazem um compromisso entre elas e se comprometem a pagar o empréstimo em conjunto. Então, o empréstimo de um dos integrantes é o empréstimo de todos os integrantes. Por quê? Se um não conseguir pagar, os outros vão lá e pagam por essa pessoa. E depois, lógico, resolvem entre si essa pendência. Olha, eu dei R$10 para pagar a tua parte da parcela, ou dei 50, você me deu tanto, tal, vocês acabam... Esses integrantes, eles têm que se colocar, né, dessa forma para resolver o problema, porque o empréstimo é de todo mundo. E normalmente são pessoas da mesma comunidade com situação financeira parecida. Tem que ser conhecido. Eu, como homem aqui, né, quando eu era criança, tal, ia jogar futebol lá no campinho do bairro. Eu chegava lá, eu escolhi um time para mim, né? Eu não escolhi os pernas de pau para o meu time, eu escolhi os bons. Aqui no grupo solidário, quando alguém vai formar um grupo solidário, tem que escolher os caras bons para jogar do lado dele. Porque essas pessoas vão estar fazendo o quê? Uma vai estar ajudando a outra. Um vira fiscal ou motivador do outro, né? Porque é normal, problemas todos temos. E todos os empreendedores também têm. Alguma coisa acontece, você não pode abrir teu empreendimento, você não pode fazer a tua atividade e tal. Então, quando você vai escolher uma pessoa para o teu grupo, você escolhe uma pessoa que tenha um comportamento parecido com o teu, uma visão de negócio parecida com a tua, para você ter essa facilidade e não ter problema, né? Você não vai escolher um cara que, não sei se ele vai pagar. Não, que daí vai sobrar para você pagar. Então é uma coisa muito interessante que também é autônoma. O agente de crédito só orienta, mas ele não indica pessoas para o grupo. E também o microcrédito pode ser feito de forma individual, com e sem avalista, dependendo da avaliação do crédito do banco que o banco faz. Legal? Então, falar um pouquinho do empreendedor. O empreendedor, mudando um pouco para a gente voltar um pouquinho aqui, eu não sei se todos aqui são empreendedores atualmente, mas o empreendedor, uma definição interessante, é aquele que apresenta determinadas habilidades e competências para criar, abrir e gerir um negócio. E vai gerando resultados positivos. Esse é o conceito de empreendedor. O conceito de empreendedor também traz para a gente aqui algumas características que a gente pode enxergar num bom empreendedor. O que significa o bom empreendedor? Ele tem que ter criatividade, afinal ele tem que criar, capacidade de organização e planejamento. Isso aqui, normalmente, a gente precisa de muita orientação, porque não é fácil você fazer tudo, né? O empreendedor, normalmente, é ele por ele só, às vezes tem a ajuda de um parente, de algum familiar e tal, mas ele tem que ter essa capacidade de organização, tem que ter responsabilidade, gosto pela área em que atua, visão de futuro e coragem para assumir riscos, que é o principal. Todo mundo vai falar, bom, mas num ambiente de crise, por que eu vou assumir risco agora? Vou pegar a minha rescisão contratual que eu tive do emprego, enfim, ou tenho um pouquinho das minhas economias aqui, por que eu vou investir? Não, eu tenho que ter certeza do que eu estou fazendo, que aquilo vai me render alguma coisa ou vai me trazer um benefício futuro. Então eu tenho que ter coragem para assumir risco, mas não a qualquer custo, né? A gente tem que ter consciência do que está fazendo. Tem que ter interesse em buscar novas informações, soluções e inovações para o negócio. A criatividade ajuda muito com isso. E persistência, né, gente? Persistência. Não desistir nas primeiras dificuldades encontradas. Porque é difícil. Quem é empreendedor passa por isso, não sei se diariamente, mas são ciclos que acontecem na vida do empreendimento que trazem essas questões para a gente discutir, ok? Isso tudo, pessoal, quando a gente fala de empreendedores, de hoje em dia principalmente, a gente tem uma questão que é: o empreendedor hoje, ele é por oportunidade ou por necessidade, né? Então nós temos as duas figuras. Quem é empreendedor por oportunidade, normalmente ele tem uma vocação, um conhecimento prévio da atividade ou mercado e está trabalhando. Essa pessoa que empreende por oportunidade é uma pessoa que fez uma pesquisa.
Tá? É uma pessoa que pensou, vou fazer isso, faço aquilo, como é que eu faço? Mas a gente tem também aqueles empreendedores que precisaram empreender por necessidade, que nem sempre ele leva jeito para aquilo. Por quê? Porque ele viu, por exemplo, que tinha um modismo do cupcake. Falei, não, vou fazer cupcake, vou investir tudo que eu tenho para fazer cupcake. Ou qualquer outro tipo de modismo que a gente vê por aí no dia a dia. Citei o cupcake, que eu adoro, mas é uma situação em que assim, teve um momento em que a gente vê um boom disso. Né? Então todo mundo, todo shopping que a gente ia, tinha alguém vendendo cupcake. No trabalho, no meu trabalho, lá tinha 3, 4 pessoas vendendo cupcake. Então são habilidades que a gente vai desenvolvendo, enfim, mas as pessoas seguiam por modismo. E normalmente por causa do desemprego. Tem uma pesquisa que foi feita por uma entidade chamada Endeavor, que é internacional, aqui no Brasil, e essa pesquisa trouxe que 58% dos empreendedores são por oportunidade e 42% deles são por necessidade. Tá? Então isso aqui já traz um equilíbrio. Num passado, isso aqui por necessidade já foi muito maior. Claro que isso varia de região para região. Tá? Então tem algumas regiões que você vai ver a característica flutuar entre esses percentuais. Vou chamar especial atenção para o necessidade, mas não quer dizer que o por oportunidade também não deva pensar nisso. Né? Quando a gente falou do produto microcrédito produtivo orientado, esse cara que começa por necessidade, ele precisa de uma coisa muito importante que tem tudo a ver com o processo de microcrédito. O que é? Ele ter a orientação. As estatísticas do próprio Sebrae e das outras entidades trazem para a gente que a mortalidade das empresas é muito grande no primeiro ano de empresa. Então, normalmente, 1 ou 2 anos, a maioria fecha as portas. Por quê? Faltou planejamento, faltou orientação, faltou uma série de coisas que, muitas vezes, o próprio empreendedor não consegue enxergar ou não consegue que alguém fale a realidade para ele. O produto microcrédito produtivo orientado, por ele ter a questão da orientação e o acompanhamento de um agente de microcrédito especialmente treinado para isso, para acompanhar o empreendimento, para fazer esse acompanhamento, fazer a orientação do empreendedor, a experiência toda que ele traz dos outros clientes da carteira dele, ele consegue ajudar em melhorar a condição desse empreendedor aqui por necessidade. Tá? Então, é muito importante quando a gente pensa, pô, mas eu sou por necessidade e tal, não vou empreender. Pode empreender, empreenda, mas saiba que você vai ter que se preparar, você vai ter que buscar informação, você vai ter que se capacitar, né? Mais do que tudo, você vai ter que se capacitar para isso, tá? E planejar muito bem como que você vai aplicar o teu recurso, porque o recurso é escasso para todo mundo. Então, a gente pode ser um recurso de baixo valor, de baixa monta, mas se te fizer falta, por que você queimou aquilo? Busca orientação. O Sebrae também tem muita orientação, muitos produtos à disposição inclusive, né, dos próprios consultores do Sebrae para fazer essa orientação, mas o microcrédito também traz para vocês essa oportunidade de um consultor direto. Né? A gente brinca muito lá que é um gerente de banco que vai estar junto com você ali, acompanhando o teu empreendimento e te dando as orientações, te dando dicas, melhores formas de você fazer seus controles, você fazer sua gestão do teu empreendimento. Então é muito bacana essa questão do microcrédito para esse público do empreendimento, que é empreendedor por necessidade, ok? Pessoal, vou falar um pouquinho agora da Movera. A Movera trabalha com o microcrédito, como eu falei para vocês, e ela é uma empresa do grupo Elopar. Elopar é o grupo que tem o Bradesco e o Banco do Brasil como sócios. Então, 2 bancos gigantes, entre os maiores do Brasil, decidiram criar uma empresa só para fazer microcrédito, ou só para trabalhar nas microfinanças aqui no Brasil. Então, isso é um passo importante também, é um marco interessante para vocês entenderem o quanto esse mercado, eles estão de olho nesse mercado, estão de olho num público como vocês, aqui que são empreendedores ou serão empreendedores logo mais, ou que estão buscando uma forma de empreender. Esse simples fato já coloca a gente aqui numa vanguarda, né, na realidade aqui, do Banco do Brasil principalmente, que é quem apoia, quem hoje está contratando a Movera para fazer isso. É importante vocês entenderem que há opções. Então, sempre não esmoreçam que tem 2 bancos aqui querendo atender vocês, além dos outros que eu falei para vocês que também tem esse interesse aqui, ok? Vamos lá, como que a gente atua? O empreendedor tem a sua atividade,
Esse agente de microcrédito aqui, ele visita o empreendedor lá na atividade dele, avalia as questões de crédito, orientação e a questão financeira do empreendimento, a necessidade desses 3 itens aqui, e oferece o microcrédito individual ou grupo solidário a uma taxa atrativa, que aplicado no empreendimento desse empreendedor, vai trazer um retorno para ele. Ok? Então, essa figura aqui do agente de microcrédito é central, mais uma vez, volto a insistir um pouquinho nesta figura. É uma pessoa diferenciada, ela tem que ter uma sensibilidade diferente, tem que ser muito bem treinada. Tá? O que ele faz? O que o agente de microcrédito faz? Ele faz o levantamento socioeconômico, então ele verifica dados familiares, dados do empreendimento, verifica a capacidade de pagamento dessa pessoa, faz avaliação do empreendimento, define a necessidade de crédito. Nem sempre eu acho que eu preciso de 10 mil reais agora, pode solucionar meu problema. Lembra daquela questão do crédito sob medida que eu falei? A questão do veneno, a diferença do veneno e do soro, a aplicação, a necessidade do crédito. Então, de repente, você fazendo vários ciclos de crédito, você se endivida menos e consegue aplicar também de forma eficiente. O agente de microcrédito está preparado para ajudar você com isso. A gente faz a avaliação da capacidade de pagamento e faz a liberação do crédito e orientação para a correta aplicação dos recursos. Muito importante essa correta aplicação. Não adianta eu falar para o agente de microcrédito, porque o juro é baixinho, que eu falo, olha, eu quero comprar uma televisão para o meu empreendimento. Eu tenho um bar aqui, eu quero comprar uma televisão para o meu bar. E pegar essa televisão que eu comprei lá e botar na minha casa, na minha sala, e não colocar no meu bar. Porque o meu projeto que eu falei lá para o meu agente de microcrédito, por exemplo, era atrair o pessoal para os jogos de futebol de quarta-feira, que tinha lá e tal, que vai aumentar a minha venda de cerveja, do jantar, enfim, o que for, qual for a minha atividade ali. Então, a gente tem que assumir um compromisso ali com o agente de microcrédito para que isso seja aplicado e a gente consiga fazer o sucesso desse empreendimento, melhore o lucro líquido, as condições de retorno e tudo mais. Isso tudo através do acompanhamento, porque o agente de crédito, uma vez que ele foi lá, ele frequentemente vai passar nesse empreendimento. Você passa a ser um cliente desse agente de microcrédito. E esse cliente vai ter atenção, né? Que muitas vezes, quando eu falei para vocês os 2 bancos, a gente vai lá no banco, numa agência bancária, o gerente, a sensação que a gente tem normalmente é que ele está sempre muito atarefado, não tem tempo adequado para me atender. O agente de microcrédito é diferente. Ele está lá para te atender e vai te atender com paciência, com exclusividade e tudo mais. A gente brinca lá que é o top dos bancos às avessas, né? Porque ele está conversando com as pessoas daqui de baixo, que normalmente não tem acesso ao sistema financeiro, né? Não tem acesso a esse contato direto com o banco, e ele está ali para, inclusive, orientar vocês, dar opinião, dar sugestão e tudo mais, ok? O público-alvo do microcrédito da Movera hoje, eu estou falando de pessoas físicas, empreendedores formais e informais com renda bruta anual de até 120 mil. Tá? Então, eu estou falando das pessoas que, entre elas aqui, que são hoje qualificadas como EI, né? Que tem faturamento até 60 mil, ou microempresa que faturam até 120 mil. Quando eu falo para vocês das atividades, eu estou falando muito de salão de beleza, costureira, bar, mercearia, eletricista, quitandas, padaria, sapateiros, enfim, tem uma série de atividades que no site da Movera vocês podem verificar tabelas de ocupações permitidas lá para ter acesso ao microcrédito. Tá? Então, normalmente você vai falar, bom, mas tem uma pessoa lá, uma costureira, que não tem uma porta aberta. Ela também é público-alvo do MPO, do microcrédito aqui da Movera. Tem uma pessoa que trabalha com salgados. A senhora lá faz bolo na comunidade. Ela é público-alvo do microcrédito. Ela pode acessar o microcrédito. Ela pode querer ampliar sua produção e tudo mais, comprar mais ferramentas, comprar panelas novas, enfim, comprar mais matéria-prima para fazer os seus salgados, os seus bolos lá. Então, ali na frente eu vou deixar o site para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser verificar alguma coisa, tem outras. São mais de 140 atividades permitidas aqui. Onde a Movera está hoje? A Movera está hoje em 10 estados e o Distrito Federal. Ok? A Movera já é quase uma empresa nacional. Para vocês saberem aqui, até o final desse ano, a gente vai chegar a 25 lojas, provavelmente cobrindo grande parte aqui dos estados que a gente tem aqui no país. Ok?
Aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, nós temos atendimento na cidade de Osasco e São Paulo. O atendimento da cidade de Osasco, ele também engloba Carapicuíba, Barueri, as outras cidades do entorno também que é possível, Cotia, enfim, que dá para atender também. Então, no site também tem ali como agendar a sua visita, é interessante, vocês fiquem à vontade, a gente responde rápido, tá? Se vocês têm interesse entrando no site, vocês conseguem as informações lá para acessar, inclusive, e solicitar uma visita de um agente de microcrédito, ok? Márcia, agora eu vou te pedir, por favor. Agora a gente vai ver um filme da Movera, pessoal, para vocês terem uma ideia do papel do agente. Então, eu tenho um chaveiro há 5 anos. Antes de ser chaveiro, eu era motoboy, né? Eu trabalhei 8 anos de motoboy, mais ou menos. Sofri um acidente e tive que sair dessa profissão. Eu pretendo ampliar e fixar meu ponto. E meu futuro minha família estando bem, eu tendo condições de ter a renda para minha família, o que é necessário para a gente, excelente. Não tenho nenhuma saudade da época de motoboy. Através da Movera eu vejo que o sonho deles tornaram realidade. A gente acredita muito na capacidade dos clientes, no crescimento deles. O meu orgulho maior de ser agente de microcrédito é a amizade que eu tenho com o cliente, né? E ver que eles crescem com o trabalho que eu faço. É o crescimento tanto deles como o meu crescimento, porque cada cliente ele vai contando uma história diferente. E a história dele serve como exemplo para mim também. O capital foi de início R$3.000, né? Com um juro bem acessível. Deu para mim capitalizar em matéria-prima, tá? E pegar uma máquina para trabalhar também nessa linha de corte e vinco, que é o meu ramo. Dá para começar, entendeu? Tanto que eu comecei. É muito importante porque a gente vem na sua casa e faz toda a papelada sem burocracia nenhuma. E leva a solução. Cabe no meu bolso, tranquilo. Esse empréstimo foi fundamental para mim estar conseguindo tudo isso que vocês estão vendo aqui. São costureiras, revendedores porta a porta, donos de pequenas mercearias, entre outros. Estamos falando de 20% da população brasileira com esse perfil empreendedor. Está crescendo bastante a clientela e isso foi bacana porque me deu credibilidade no meu trabalho, tanto com meus fornecedores como com a minha clientela também, porque agora eu tenho algo mais para oferecer. A atividade da empresa está ligada ao seu próprio nome, Movera, de mover, promover, transformar. Força pra mover, Movera, pra te promover, Movera. Se você quer crescer, Movera, fazer acontecer, Movera. Chegou a solução, Movera. Seu sonho tá na mão, Movera. Você vai progredir, Movera. Se a gente dá a maior força pra você. Agende agora mesmo uma visita. movera.com.br. Institucional. Aí a gente viu a atuação da Sueli, o depoimento dela como agente de microcrédito, é uma coisa que a mim emociona muito. Eu acho que é bacana a gente entender que as pessoas fazem as coisas de coração. O agente de microcrédito é essa pessoa diferenciada que tem a sensibilidade para saber e avaliar a real necessidade desse empreendedor. Então é um trabalho gratificante que eu faço lá na Movera. Sou muito grato. Márcia, eu preciso só da tua ajuda porque ele não avançou. Não,
Não, isso, fora do preto, por favor. Fora do... Isso, clica fora. Beleza, tá bom, foi. Pessoal, desculpa, então. Me traz muita satisfação fazer parte dessa ação, né? Eu vejo o impacto que isso causa na vida das pessoas. Vocês viram que, por exemplo, o agente de microcrédito entra na casa das pessoas, é recebido por essas pessoas e estabelece um vínculo de confiança. Isso também é uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu para as pessoas de fazerem isso hoje em dia. Então, o trabalho é muito digno, muito bacana, e essa orientação que eles dão é muito importante. A gente sente a importância para esses empreendedores, que amanhã pode ser algum de vocês, por que não? Fiquem à vontade, o site da Movera está aqui, movera.com.br. Tem todas as informações, uma série de dicas para vocês que precisarem, acessarem e tudo mais. E eu também, se quiserem alguma coisa específica, eu tenho o meu e-mail aqui, o meu contato, e estarei um pouquinho, para o próximo período aqui, um pouco ali perto da sala 2, no espaço networking ali, ou à disposição de vocês para esse momento aqui. Fiquem à vontade e agradeço a todos. Obrigado.